Olá, estamos de volta. Nós acabamos de entrevistar o italiano e agora vamos entrevistar os alemães aqui, nossos convidados do Clube de Caça e Tiro. É um prazer recebê-los aqui. E o espírito de associativismo dos colonos alemães fez surgir, em meados do século XIX, na colônia Blumenau, o primeiro clube de caça e tiro. Essa prática tricentenária tão tradicional é mantida pela sociedade do Vale do Itajaí, especialmente os blumenauenses. O presidente da Associação dos Clubes, Moacir Flor, e também a Raquel da Silva Lindner, que é a coordenadora do Museu de Caça e Tiro, estão aqui para nos contar essa história rica em tradição e espírito esportivo. Olá, muito obrigada pela presença de vocês. Raquel. Olá, obrigado por estar aqui e a gente poder falar um pouquinho daquela nossa tradição alemã, que é isso que a gente vive dia a dia e cada vez mais a gente tem interesse em divulgá-la para que ela seja cada vez mais compreendida. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma felicidade poder estar aqui, né? Tá falando dessa nossa tradição, a qual a gente também se orgulha muito. E existem clubes em outros lugares do Brasil ou a tradição fica só aqui no Sul mesmo? Pelo que a gente conhece, é no Sul, né? Mas é Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também, muitos clubes. E qual é o mais antigo e quem foi o fundador? Bom, a nossa cidade ela foi fundada por Dr. Blumenau em 1850. 9 anos depois, então em 1859, já fundaram a primeira sociedade. Aqui, os imigrantes que chegaram aqui, eles trouxeram essa tradição, né, da Europa, dos locais onde da região, né, onde se falava a língua germânica. E aí eles já fundaram a primeira sociedade, que era o Schützengesellschaft Blumenau, ou seja, Sociedade de Atiradores Blumenau. Ela ainda existe, não mais como clube de caça e tiro, né? Mas hoje ela chama-se Tabajara Tênis Clube. Então, a nossa sociedade... Tênis Clube fica mais fácil de falar, né? Porque eu ia até falar esse nome, mas você pode repetir para nosso telespectador? Tem gente de São Paulo, de outras localidades, eu acho muito engraçado. O Schützengesellschaft Blumenau. Schützen é tiro. Gesellschaft, sociedade. Então, juntando, né, fica a Sociedade de Atiradores Blumenau. Bom, acho que todos entenderam, né? Muito interessante. E de que lugar da Alemanha, da Europa, exatamente vem essa tradição? Na verdade, assim, na região onde eles falavam a língua germânica, isso era muito forte. Elas eram, naqueles locais, agremiações nos feudos que tinham, né, eram agremiações de defesa. Né? Eram corporações. Então, eles tinham essa tradição. Até a tradição das festas de rei, também, que os imigrantes, quando fundaram essa primeira sociedade, também começaram aqui na região. E aí, isso é do período medieval. Então, eles já trouxeram para cá, né, uma tradição que era muito forte lá. E aqui se difundiu, né? Todos os bairros de Blumenau, né, Moacir? A gente tem sociedades, né? E nós temos mais de 10 sociedades com mais de 100 anos, e não temos nenhuma que não tenha 50 anos de fundação. Então, essa tradição, ela brotou e está vindo tá viva de até geração hoje, em geração. né? Exatamente. Mas agora, na Europa, eles ainda continuam cultivando ou ficou mais aqui no Brasil mesmo? Vocês têm relatos de outros países? A gente tem relatos, inclusive, de clubes que têm intercâmbio com clubes de lá. Né? Que legal. Então, por exemplo, ano passado a gente recebeu um livro de um clube que foi fundado lá por volta de 1600, que eles ainda... atuam, né? Só que o que aconteceu? Lá eles se modernizaram, né? Eles mudaram. E lá ficou mais para a prática do tiro, segundo a gente tem informação. E aqui não, né? Os imigrantes acabaram se adaptando, né? E acabaram evoluindo, mas de uma forma às vezes diferente. Mas no fundo, aquela tradição germânica, né? Certo. No jeitinho brasileiro, né? Certo. Adaptado para o nosso costume também. Costumes, né? Os mais antigos que fundaram os clubes ainda mantinham aquela rigidez. Hoje em dia já é um pouco mais... Ela continua a mesma tradição do desfile, a mesma tradição da eleição do rei e da rainha, o café, ou a janta, tudo isso continua, mas o baile, por exemplo, que eu acho que lá na Alemanha é tipo da Oktoberfest, que a Oktoberfest lá é tudo parado, sentado, né? Dança no mesmo lugar.
Aqui então, não, é o baile mesmo, é a dança mesmo, então E aqui isso tem modificou algumas muito. coisas assim, porque lá a festa é a festa do rei, né? E aqui chegou um período que as mulheres disseram, não, a gente também quer participar. Então, hoje em dia, a gente já tem também a rainha. Lá é o rei do tiro, digamos. Aqui a gente já foi colocando o rei do bolão, da bote, do caneco. Então são vários reis. Sim, a mesma questão tem a culinária, né? Então, lá tem uma culinária bem diferente do que a nossa. Por exemplo, você não vai num jantar nosso, um jantar colonial, que a gente fala, né? Porque não é um de comida alemã. Ele é um colonial. Porque, por exemplo, aipim com bacon, que a gente come muito aqui, aipim é uma raiz brasileira, não tem na Alemanha. Né? Lá se come muito batata. Então, eles foram adaptando algumas questões assim. Agora, uma questão mais histórica e política, eu não sei se o Moacir ou a Raquel, quem prefere comentar um momento histórico no Brasil, na época do Getúlio Vargas, em que ele estabeleceu um período de nacionalização. Isso conflitava com os costumes alemães, a língua, o uso de armas. Como foi a reação dos clubes nesse período? Fortaleceu ainda mais? O Clube Branco Castilho, que ele foi fundado lá no Bom Retiro, tem 122 anos, ele na época da recessão ele ficou 3, 4 anos parado. A sede era no Bom Retiro, eles não puderam ter manifestação nenhuma Retiro, Santa Catarina. da tradição. Bom Retiro é o bairro aqui de Blumenau. Sim. Então, eles não puderam manifestar as suas tradições. Então, ficaram 4, 5 anos só se reunindo em casa, mas não tinha evento nem no clube. Depois, em 1944, eles saíram de lá e fundaram em 45 o clube, que daí passou a se chamar Clube Orange Castilho, ali na Rua Itagim, 2560. E nessa época a gente tem umas histórias aí, eu acho que a Raquel até podia falar das bandeiras do Ribeirão Itopava, do Concorda Itopava, que foi assim, que esses dois marcos assim marcou muito, entende? Essa época da repressão. É que, como blumenauense, todos os clubes aqui tiveram que ser fechados, digamos, né? Porque eles normalmente tinham símbolos alemães em seus clubes, as bandeiras, às vezes tinham as cores da bandeira do Império Alemão, do Segundo Reich, né? Segundo Império. Né? Falavam alemão, era ali que eles se reuniam e falavam alemão, então era proibido. Então, praticamente todos, né, fecharam. Um tempo de tristeza, né? Porque você quebra uma cultura. Porque como o Brasil ficou contra a Alemanha, que foi uma repressão contrária, né? Os alemães é que eram proibidos de ter suas manifestações, né? E os clubes sofreram muito porque eram centros que se tinha muito, né, manifestação germânica. E aí a gente tem, assim, no museu até 2 bandeiras, porque naquele período o que a polícia pegava de materiais assim eram destruídos. Então a gente tem 2 bandeiras que foram salvas, digamos assim, durante o período, que uma foi, o pessoal fugiu do clube até a Vila Itopava, e enterrou, escondeu embaixo de ninho de pombos, num rancho de animais. Fugiram de carroça, né, da polícia que estava vindo atrás deles. Interessante. E a gente tem uma outra bandeira de 1877, que essa bandeira tinha um alvo em cima dela, escondendo uma águia. E isso ficou durante o período da guerra até 2010, com um alvo escondendo essa águia. E a gente não sabia sobre isso. Nós descobrimos isso, por acaso, durante a inauguração do museu. Olha só, muito interessante toda essa história, e nós vamos continuar logo depois dos comerciais. Estamos de volta. Muito interessante essa história das bandeiras. Raquel, vamos falar mais um pouquinho sobre elas. Muito interessante a história, porque em 2010, durante a montagem, o Moacir chegava contando a história de uma águia escondida numa bandeira. No momento que a gente abria o alvo, e embaixo a gente descobriu a águia, que é do Império Alemão, do Germânico, e isso ficou assim, do período da Segunda Guerra até 2010 escondida. Nossa, que interessante. Graças à montagem do museu que a gente pôde descobrir, essa bandeira está em demonstração. Olha só. E agora tem histórias para contar, né? Então, vamos agora falar das Olimpíadas. Quais são as modalidades de competidores? Essa é a nossa 18ª Olimpíada, né? Ela começou em 1999, substituindo a Festa dos Atiradores, que já acontecia durante 32 anos, né? Ela acontecia essa festa, era patrocinada pela prefeitura e o prefeito naquela época resolveu não mais fazer a festa, a gente encampou e começou com a Olimpíada. E graças a Deus nós temos a 18ª e cada ano sendo melhor. Nós temos, são 19 modalidades que contam pontos para sair o clube campeão, né?
E essa Olimpíada ela começa já amanhã, no dia 29, com o truco, né? À noite vai ter o truco e o tiro 22 masculino e feminino e o ar comprimido 22 feminino e masculino. No sábado a gente continua com o tiro a partir das 8h30, vai até às 19 horas, masculino e feminino nas duas categorias 22 e a ar comprimido. E à tarde nós temos a bocha feminina, temos o escate, que é um jogo de baralho trazido pelos alemães e é muito complicado, são 250 páginas só das regras desse jogo do escate. E a partir das 2 horas começa o futebol também, e a bote feminina. E no domingo, que é o point, né, nós temos de manhã cedo, às 8 horas, a gente tem o desfile, né? Onde vem as autoridades, todos os clubes com as suas bandeiras, a nossa realeza, as candidatas desse ano também. E depois das 8h30 tem a abertura, né? A solenidade da abertura, terminou a abertura, tem o café, terminou o café, começam as outras competições. Então, quais são as outras competições? São daí a canastra, o dominó e o caneco, que é o general que chamamos, né? A partir das 10h30. E daí tem a bocha masculina, o bolão masculino e feminino, também por clubes. A parte da tarde é onde se encontra aquelas modalidades onde o pessoal gosta muito de assistir, que será o serrador masculino e feminino, que esse ano vai ter o feminino. O serrador, explica O serra, tem a tora, daí um aguenta de um lado, outro do outro, e a serra serrando. Aquilo é o serrador. Daí o lenhador é com machado, né? Tem a tora, você tem que cortar a tora. E tudo isso aí é medido pelo cronômetro, então quem cortar em menos tempo, ou quem serrar em menos tempo, ganha. E depois tem o cabo de guerra também, né? Daí o cabo de guerra é uma corda grande que todo mundo sabe, tem uma fitinha no meio, aquele que conseguir passar do risco ali, ganha. E depois era linguiça e metro, que a gente chamava, mas agora quem fazia linguiça para nós era uma salsicha, uma linguiça de 1 metro, né? E esse senhor lá em Pomerode não faz mais, então agora a gente usa salsicha mesmo. Então são quantas salsichas? Que dê em torno de 1 metro, quase. Em torno de 6 a 8 salsichas, mais ou menos. 6 a 8 salsichas, daí é em dupla que come, né? Vai comer as salsichas. Aqueles que terminar em menos tempo também ganham, quilometrado, né? Então, cada clube pode colocar 2 duplas e pode ser masculino e feminino, não tem problema nenhum. Deve ser muito divertido. Muito. E lembrando também, né, Moacir, que quem cedia esse ano é o Velha Central, né, que fica lá no bairro da Velha. Então, eles cediam as modalidades, porque todo ano a gente procura levar para um clube para que eles também possam ser prestigiados, né? E o Velha Central é um dos maiores ganhadores da Olimpíada. Eles, em 17 edições que teve, eles já foram campeões de 9. Opa. E eles têm uma estrutura muito boa. Então, esse ano, nós vamos congregar todas as modalidades lá no Clube Castilho Velha Central. Então, todas as modalidades vão ser concentradas lá. Nossa, qual o tamanho desse clube? Deve ser que eles têm todo, porque normalmente o cara não tem tiro ou não tem bolão. Então, mas eles lá não, eles têm o tiro e têm o bolão. Então, daí as outras modalidades, e a bocha também eles têm clubes que não têm. Então, eles têm dá para fazer toda a modalidade. Eles têm o campo de futebol sintético, que dá para fazer 2 campos de Suíça. Então, o futebol que tinha saído voltou esse ano. Essas modalidades todas, elas são abertas ao público, o público não paga nada, pode ir lá assistir sem problema nenhum. Só se quiser almoçar lá, daí paga o almoço, que vai ter o almoço. Então o Velho Central está muito bem preparado para nos receber. E dizendo que no dia 13 de agosto, nós temos a eleição da nossa rainha com a entrega dos troféus e medalhas. E a gente queria convidar você de ir lá para ser a nossa jurada lá também, na eleição dessas rainhas. Que prazer. E depois a gente poder trazer elas no programa seu aqui. Claro. Para elas manifestar a sua alegria de ter sido as escolhidas. Olha, obrigada pelo convite. Então a gente quer agradecer muito o Velho Central por esse ano ele está fazendo essa competição e a gente tem certeza que vai ser uma das melhores de todas. Ai, que ótimo. Gente, Raquel, muito obrigada. Moacir, muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite. Prazer é nosso. Lisonjeada. E o nosso programa de hoje fica por aqui.